Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais esta sessão em que vamos conversar sobre arte. O meu nome é Silvia Henriques, sou decoradora de interiores e criadora de Art Fusion Lab. E hoje, para falarmos um pouco mais sobre arte, tenho aqui a minha amiga artesã Ana Caldas. Eu vou passar a palavra à Ana Caldas para se apresentar e falar um pouco da sua arte. Ana. Ora, boa noite a todos. Como a Silvia diz, o meu nome é Ana Caldas. Eu sou uma panóplia de muitas coisas, mas nos dias que correm eu sou terapeuta holística, sou médium, artista e facilitadora de desenvolvimento pessoal e espiritual das mulheres com quem trabalho. A arte faz parte da minha vida desde sempre. Foi aquela coisa para a qual eu sempre tive jeito. E durante muitos anos foi o meu percurso de formação, ou seja, eu sou artista plástica de formação, o que durante alguns anos para mim foi uma espécie de uma ponte para aquilo que eu queria mesmo fazer, que era dar aulas, ou seja, a minha ânsia sempre foi passar a informação aos outros. Mas há bem pouco tempo voltei a resgatar este meu dom para mim, e voltei a desenhar, o que veio fazer aqui uma espécie de um combo, porque foi não só uma ferramenta do meu próprio autocuidado, e também transformou-se numa forma de eu ajudar os outros a fazerem os seus próprios processos de cura. Então, explica-me como é que o teu trabalho, portanto, especificamente sobre o trabalho artístico, há uma relação entre o trabalho artístico e o processo de cura das pessoas que te procuram. Como é que isso funciona? Exatamente. Eu quero começar por partilhar com toda a gente aquilo que é uma crença que eu tenho ouvido de vários terapeutas e que eu acho que também se aplica a mim, que é como nós estamos todos conectados energeticamente, as pessoas que nos vêm procurar são pessoas que têm feridas similares às nossas para cuidar. Por isso é que faz sentido para mim que este meu resgatar da arte tenha começado primeiro por mim. Ou seja, no fundo, a ideia é, eu não posso levar ninguém a um sítio onde eu própria não fui antes. Por isso, eu fui resgatar a arte, o desenho neste caso, como uma forma da minha própria, eu ia dizer da minha autocura, mas na realidade foi uma espécie de era o meu momento semanal de check-up comigo própria. Ou seja, eu comecei a desenhar outra vez, foi na pandemia, e eu estabeleci para mim uma rotina de todas as semanas fazer um desenho. Eu até tenho aqui o primeiro desenho que fiz, não me perguntes a data, mas este foi o primeiro desenho que eu fiz, alguns no início da pandemia. Foi uma coisa super simples, nestes quadradinhos minúsculos. E quando dei conta, já tinha, sei lá, não sei se cheguei aos 100, mas é muito provável que tenha chegado. E a certa altura eu percebi que eu mesmo quando não conseguia conscientemente perceber o que é que eu estava a sentir, a energia que estava a passar por mim, eu olhava para o desenho e o desenho mostrava-me o que é que estava a passar por mim, que emoções é que eu não estava a conseguir observar. E entretanto, eu como terapeuta, eu acho que sempre os terapeutas nascem, não se fazem, ou seja, há uma espécie de um dom, um chamado que vem connosco e que nós de repente um dia decidimos ativar. E talvez ligado a esta coisa de eu sempre querer ensinar o outro, não é? Porque na realidade aquilo que eu faço na mesma é passar a informação. E um dia eu decidi trabalhar a minha intuição, a minha mediunidade e a minha mentora, chamo-lhe a minha sensei, disse, Ana, porque é que tu não experimentas canalizar através do desenho? E abriu-se uma porta.
porque de repente foi como se as partes todas de mim confluíssem para uma coisa só. E eu percebi que aquilo que eu fazia para mim, para o meu próprio check-up interno e energético, servia para ajudar os outros. Então aquilo que começou a acontecer é que, imagina, eu já canalizava através da intuição, sei lá, ouvindo frases ou vendo imagens na minha mente, e de repente eu percebi que se eu pegasse no meu lápis e começasse aleatoriamente a fazer formas na folha de papel, iam aparecendo símbolos e eu me conseguia inclusivamente conectar com a energia da outra pessoa, mesmo não estando com ela, e falar-lhe sobre as dores da sua criança interior, ou as características dela que ela tinha de trabalhar ou pôr cá fora para mostrar às outras pessoas. E basicamente o processo é, eu sozinha, sem estar com a pessoa, as únicas informações que eu tenho da pessoa é o nome completo e eventualmente a data de nascimento, e eu faço o desenho, e depois também escrevo um texto que descreve o processo de realização do desenho e aquilo que eu fui sentindo, e só depois é que eu estou com a pessoa, e depois vamos lapidar o que está no texto e na imagem, e a pessoa diz-me se aquilo faz sentido ou não. Normalmente faz, e aquilo que não faz, na nossa conversa nós vamos percebendo de que forma é que aquilo encaixa na história de vida dela, e depois, estando também em contacto com a energia da pessoa, eu consigo ainda ir mais a fundo. Ou seja, de certa forma, o desenho permite-me, sem julgamentos, ir mais a fundo dentro da energia da pessoa e ir buscar aquilo que ela própria não está a conseguir ver. Nós estamos aqui a falar de coisas muito interessantes, que são os símbolos e o inconsciente. Porque o inconsciente é aquilo que não acessamos, nem temos ideia que está lá. Eventualmente, perante algum estímulo, alguma sensação, alguma emoção, alguma memória é ativada. Portanto, eu também uso muito, uso de forma intencional símbolos na decoração. Um dos mais óbvios, não é? São as fotos, pronto. São aqueles os mais óbvios. Eu, por exemplo, estabeleci a outra paixão que eu tenho, além do desenho, é a dança, que interrompi aqui há uns anos, mas estabeleci que tenho que voltar. Estou com imensas saudades de voltar a dançar. E tenho, ver se eu consigo mexer o braço, é este braço. Ai, está aqui. Ai, canudo, é deste lado. Não, assim. Deste lado. Conseguimos. Tenho deste lado uma estatueta pequenina e aqui em cima, não, a sério, aqui em cima também tenho uma bailarina. Portanto, isto é para... Okay. São coisinhas muito singelas, muito simples, são símbolos óbvios, não é? Uhum. Mas que me servem para lembrar onde é que eu quero ir. Além, claro, da barra de balé que está aqui ao lado, tem uma barra de balé com 1,5 metro. Quem é que tem barra de balé no eu sei, quem tem paixão por balé. Pronto. Mas, enfim, tu usas símbolos de uma forma muito mais subtil. E eu gostaria que tu consegues interpretar ou reinterpretar esse primeiro desenho que fizeste do planeta com a árvore, com o Saturno, salvo erro. Sim. Olha, isto para mim basicamente era uma espécie de uma representação
Agora vou remeter a uma imagem da minha adolescência, que até era uma piada, que era nós como árvores. E não sei, tinha a ver com a ligação ao cosmos e também a nossa ligação ao planeta, porque a árvore tem raízes que vão até ao centro do planeta, então tinha a ver com a nossa ligação ao todo. No fundo era por aí. Mas é curioso que tu me peças para reinterpretar, é um exercício que eu não tinha feito. Mas tu falavas de símbolos e a realidade é que depois de fazer uns quantos desenhos, eu comecei a perceber que há símbolos que se repetem. E aquilo que é importante é realmente a minha interpretação dos símbolos. Ou seja, porque lá está, aquilo do que nós nos rodeamos são os símbolos que são importantes para nós. Também é a minha crença que todos nós temos a característica da mediunidade connosco. Simplesmente há pessoas que a ativam ou não. E esta mediunidade não só vem através de diferentes sentidos para cada pessoa, mas também se expressa a partir de símbolos diferentes. Porque imagina, eu posso ver uma lua e ela para mim representa uma coisa. E tu podes ver uma lua e para ti representar outra. Ou seja, isto tem muito de subjetivo no seu todo, a interpretação dos símbolos, mas tem muito de objetivo para mim. Por isso é que, imagina, é óbvio que se eu te mostrar um desenho, a interpretação que ele tem para mim é a minha e tu podes ver outra coisa inteiramente diferente. E tu perguntas-me, então, e a interpretação da pessoa do desenho que tu fazes não é importante? Ou não é mais importante que a tua? Sim e não, não é? Uma coisa é a intenção que está por trás da criação daquele desenho, não é? Outra coisa é a forma como o trabalho interage com a pessoa, não é? É como o artista que faz uma peça e a coloca no museu. Tu não podes fazer uma peça, criar uma peça e esperar que a pessoa que o vai observar veja da mesma forma que tu. Mas a arte tem que falar por si mesma, não é? Tem que haver uma dimensão de, sei lá, tu tens que ir buscar símbolos ao coletivo. Toda a gente tem que ser, de certa forma, capaz de interpretar o que está ali. Mas, sei lá, a arte como forma de linguagem é uma forma tão aberta que acaba por incluir todos. Mas, na realidade, aquilo de que nós nos circundamos tem de ser realmente os símbolos que nos dizem pessoalmente, interiormente, alguma coisa. Porque só assim é que eles criam transformação em nós. Porque imagina, o que está fora de nós é sempre um espelho energético do que está dentro. Portanto, se existe caos à minha volta, quer dizer que também existe caos cá dentro. Por isso é que eu costumo dar a dica às pessoas de, se precisa de organizar as ideias e não faz a mínima ideia como fazer, a primeira coisa que deve fazer é organizar o espaço que está à sua volta, seja o quarto ou a casa inteira, não é? Porque o que está fora faz realmente um espelho do que nós somos no interior. Se calhar desviei muito da tua pergunta. Foi a minha melhor forma de dar a volta e chegar até ao sítio onde estavas. Olha, diz-me uma coisa, eu sei que tu não ensinas para já, apesar de ser uma coisa que tu queres, mas eu percebo que ainda não encontraste um método, Um método. método, uma coisa que seja replicável por várias pessoas. Pronto. Contudo, enquanto artista, tens noção do bem que é estar com um lápis na mão e, de facto, nesses momentos, eu sei que tens uma memoridade maior, portanto, tu entras dentro do teu casulo, se calhar, muito mais depressa do que as outras pessoas, não é?
mas há de facto toda a gente, quando está absorvida numa tarefa, especialmente artística, que é abstrata, que vai de qualquer forma sempre buscar a linguagem simbólica, há sempre um trabalho mental e emocional que zela pelo equilíbrio, pelo bom funcionamento da nossa cuca, basicamente. Sim, 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 inteiramente. O que é que tu recomendarias aqui às pessoas, apesar de ensinar, não é? Alguma forma de colocar, de fazer arte e de alguma forma começar enfim, quem tiver já essa apetência, não é? Para o desenho, porque não começar a ter símbolos e a tentar descobrir, não é? Através do desenho, uma forma de linguagem. Da autodescodificação. Sim. Assim, eu agora não ensino, mas ensinei há alguns anos e já trabalhei desde miúdos, imagina, do segundo ciclo até adultos. E acho sempre curioso, de certa forma, eu acho que as pessoas, assim a um nível mais superficial, prendem-se muito na questão de eu não sei representar isto bem. E esquecem-se que a forma como nós representamos ou utilizamos a cor tem sempre significados subjacentes. E há um exercício que eu já fiz algumas vezes, que eu lhe chamo o exercício das cores, que é um exercício de psicologia. Existe um código de cores, imagina, eu dou às pessoas só 12 cores para usarem, e depois elas fazem um exercício, são 10 desenhos, mais ou menos o máximo, e em cada um eu peço uma coisa diferente. Representa o teu corpo, representa o teu passado, presente e futuro, representa a tua relação com o dinheiro, o que seja. E o último exercício que se faz é, eu dou uma lista de palavras e peço para as pessoas associarem uma palavra a cada cor. E quando elas têm o que é que eu lhe chamar, essa tabela feita, peço-lhes para eles compararem essa grelha que elas fizeram com os desenhos. E eles aí começam a perceber a quantidade de relações eles têm no seu subconsciente feitas com as cores. Né? E eles aí percebem que a sua relação com a cor não é assim tão superficial, não é? Que existem ligações internas feitas a crenças, feitas a emoções, feitas a parte da nossa história, não é? Ou seja, na realidade aquilo que nós apreendemos e interiorizamos através da nossa visão é muito mais do que aquilo que nós somos conscientes às vezes. E por isso, o desenho desprendido, sem um objetivo concreto, é libertador porque, lá está, nos ajuda a ir ao nosso subconsciente e a exprimi-lo sem julgamentos, com uma maior neutralidade. E uma das formas mais fáceis de o fazer é pintar mandalas. Não é? Tu já tens o esquema feito, basicamente só tens que o preencher utilizando as cores que queiras, não é? Há bem pouco tempo havia aí uma loucura de comprar livros de colorir, não é? Vamos voltar a ser crianças, e comprar livros de colorir e preencher aquilo tudo, não é? Ou seja, nós naquela altura tivemos assim a necessidade de voltar a ser crianças e fazer arte sem objetivo, que é na realidade o objetivo primordial da arte, não é fazer um desenho fidedigno ou ser um Picasso, não é? É simplesmente eu exprimir uma emoção, ou sei lá, brincar com o próprio material. E eu acho que assim, para mim o desenho é uma forma de meditação. Era como tu dizias, é uma forma de eu entrar no meu casulo. Por isso, é muito bom para as pessoas tirarem meia hora por dia para estarem com elas próprias
a meditar, mas não precisa de ser a meditar, pode ser a fazer um desenho ou a escrever um pouco sobre o seu dia, não é? Mas aquilo que provavelmente vai utilizar menos o seu raciocínio, não é? A sua lógica, é pegar numa mandala e preencher, não é? E depois olhar para aquelas cores e afastar um pouco e perceber, ok, isto é o retrato do meu dia. Eu hoje utilizei mais cores quentes, provavelmente o meu dia foi melhor do que ontem que eu só utilizei cores frias, só utilizei azuis e cores mais mortas, não é? E é um momento de descarregar a energia do dia. E é uma coisa fácil e prática de se fazer. Olha, estou dividida entre te fazer agora duas perguntas, eu vou já escrever aqui uma e vou-te fazer já outra que surgiu agora, que é na sequência do que tu falaste agora, que é sobre a meditação. É muito bom nos dias de hoje, nos dias que correm, com tanto caos à nossa volta, arranjar uma forma de acalmar a mente. Mas há pessoas que simplesmente não conseguem sentar e fechar os olhos, não é? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito introspectiva, mas não consigo estar quieta. Eu medito em movimento. E há pouca divulgação dessas formas alternativas de meditar, porque escrever um diário também acaba por ser meditação, porque entramos cá dentro e desligamos do mundo, não é? E fazemos uma reinterpretação daquilo que está a passar, no fundo é isso. No fundo é quase como uma catarse, não é? E o desenho também é uma forma de fazer isso, não é? Claramente, é assim, indo à raiz, a meditação não é uma forma de tu desligares a mente. A meditação é uma forma de tu te desidentificares dos teus pensamentos, não é? Eles não vão deixar de lá estar. Tu simplesmente deixas de ser controlada por eles. Mas na realidade, eu acho que aquilo que as pessoas procuram é uma forma de abrandar, como tu dizias, o caos do dia e apenas serem. Porque outro grande objetivo da meditação é trazer-te até ao momento presente. Não é? Porque enquanto tu estás no caos, tu estás a pensar no passado e no futuro, não estás no teu presente. Por isso é que eu acho que há formas muito mais fáceis para pessoas que têm menos prática de meditar, porque as trazem mais facilmente ao momento presente. Tu fazes uma forma de meditação ativa, que é a dança. Não é? A dança não deixa de coloca-te inteiramente presente no teu corpo, não é? Que é esse o objetivo que se pretende. Tu também podes meditar de olhos abertos a ver, sei lá, as nuvens a passar. E o desenho obriga-te a estar focada naquela folha de papel, a ir fazendo pequenas escolhas, não é? Porque tens que selecionar as cores e também estás a preencher aquele espaço que está vazio. Portanto, também estás inteiramente focada no presente. Agora, tu também podes usar o desenho. A escrita, eu acho que a escrita traz outra dimensão. A escrita traz uma dimensão de tu colocares as coisas no seu lugar. Sim. Ou seja, eu vou pensar sobre o meu dia sem o analisar e vou, no fundo, vou processá-lo para que ele deixe de ter uma carga emocional tão grande. Uma forma parecida de processar as emoções do dia é fazer uma coisa que eu tenho cá atrás, que é um vision board. Basicamente é eu pegar neste material todo que está na minha mente e organizá-lo através da imagem, não é? Que é a mesma coisa que eu faria através do texto quando escrevo num diário. Portanto, a arte pode ser aqui convocada para te trazer ao presente, mas também para te ajudar a organizar as tuas ideias, no fundo. O que também te tira deste caos, pelo menos na minha perspectiva. Sim, sim. Olha, havia uma outra questão, logo a meio da tua última intervenção, que eu queria trazer. Foi uma coisa que nós falámos antes de começarmos aqui
aqui a nossa conversa, que é as crianças são, por excelência, aquelas criaturas que têm, não têm regra, digamos assim. São uma tábua rasa e as representações delas, de facto, são muito simbólicas. São, de facto... olha, eu sou uma mãe babada, eu não aguento. Eu vou mostrar. Vai lá buscar. Estamos a mostrar. chegar à Páscoa e tudo. Eu vou mostrar. Já estou a dar spoilers. Eu sei que eu sou, mas eu estou tão orgulhosa que a minha filhota fez-me isto. Ela vai agora fazer 6 aninhos. Reparem bem, se calhar sou eu que estou a exagerar, mas eu estou muito, muito orgulhosa dela. Este é um exemplo de que ela tenta fazer uma representação fidedigna da realidade. E foi esta parte que me espantou, não é? Que foi que é o interior das orelhas e não sei o quê. Mas já me fez, por exemplo, olha, eu tenho aqui um desenho dela que é o meu marido, o pai, a dar-me flores a mim, e ela raramente representava o pai, por exemplo. Raramente representa o pai. É sempre a mim. E já me fez um também muito giro, que era também o pai, mas o pai com os pés no chão. Como é que era? Sim. Os pais com os pés no chão e eu mais elevada. E houve quem me interpretasse isso como um lado é o provedor da família, o outro lado tem aquele lado mais emocional. E de facto as crianças, até quando escolhem as cores, não é? São por aí que conseguimos ler muita coisa através dos desenhos das crianças. Sim, repara, elas começam a desenhar antes de conseguir falar. Não é? Nós, se calhar, não lhes chamamos desenhos, chamamos fazer rabiscos ou riscar uma folha. Não é? Mas as nossas primeiras formas de expressão são através de formas rudimentares de desenho. Não é? E por isso é que eu digo que o desenho é uma linguagem tão mais transversal, não é? Porque é a nossa primeira tentativa de registar o nosso raciocínio num qualquer suporte físico. E tu estavas a dizer que as crianças não têm tantos filtros. Pois não, numa primeira fase não, mas infelizmente, isto agora, desculpa, isto vai se transformar um bocado numa crítica ao ensino, mas muito rapidamente nós ensinamos as crianças a ganhar um sem número de filtros. E uma das grandes áreas nas quais elas ganham medos, filtros e outras coisas que tens é exatamente nas disciplinas artísticas, não é? Porque muito rapidamente as crianças são rotuladas como as que têm jeito e as que não têm jeito. E a partir do momento em que elas não têm jeito, elas deixam de tentar, não é? E por isso é que temos tantos adultos frustrados a dizer que não sabem desenhar, o que não é verdade, eles simplesmente deixaram de exercitar. Tu não tens noção a diferença que eu notei no meu desenho entre o primeiro ano que eu dei aulas e o último. Porquê? Porque eu voltei a desenhar com os meus alunos. Não é? Por isso, eu acho que o desenho e tudo o que é arte, sei lá, é como andar de bicicleta ou falar uma língua. Ninguém consegue à partida sem ter nenhum fazê-lo, mas consegue-se. O mesmo acontece para mim, na minha perspectiva, no canto. O canto é uma coisa que se treina, a não ser que a pessoa tenha o ouvido completamente distorcido. Acho que tudo o que são as nossas capacidades humanas que nós produzimos através do corpo são coisas que nós conseguimos exercitar, não são propriamente coisas que vêm dos génios e das pessoas com dons. Não é? Por isso acho que nós temos agora
um caminho muito grande a fazer para reestruturar aquilo que é os campos de liberdade que as crianças têm e que nós muito cedo lhes retiramos, não é? E a arte podia ter um papel muito maior se nós não lhes cortássemos as asas tão cedo, não é? Porque, repara, muito rapidamente a arte entra também no espaço de... A arte é uma coisa para entreter. As crianças fazem arte na escola quando? No dia do pai, no dia da mãe, na Páscoa, no Natal, ou seja, não é uma forma dela se exprimir, é uma forma dela produzir qualquer coisa para estar entretida durante um bocado. Mas também, Ana, quem é que ensina, quem é que dá essas matérias? Não há ninguém vocacionado, quer dizer, a minha filha tem quase 6 anos, está na pré-primária. Portanto, não há ninguém, há uma pessoa vocacionada para a ginástica, não é? Ou poderá haver alguém vocacionado para o inglês, mas não há ninguém vocacionado para as artes na escola, não é? Portanto, é a professora que faz a hora do conto, que ensina as regras de sala, as regras de convívio, que também faz, os picotados também faz. Nada contra isso, não é? Mas, de facto, são pessoas que falta essa sensibilidade para retirar os filtros, não é? E deixar vir ao de cima o que está cá dentro da criança, não é? Sem julgamentos. Claro, e repara, eu acho que mais do que nunca se fala hoje sobre a importância da inteligência emocional. Não é? É uma coisa que os adultos estão a aprender e que as crianças fazem muito mais facilmente, não é? Lá está, porque numa primeira fase elas não conseguem interpretar a linguagem, mas elas conseguem perceber a forma do adulto se comportar. Não é? Ou seja, é uma coisa que lhes é inata e que depois elas vão perdendo o hábito de o exercitar. E lá está, estamos a falar de inteligência emocional e não estamos a convocar outras ferramentas que nos permitem aceder à nossa própria inteligência emocional, ou seja, nós estamos a conceitualizar a inteligência emocional sem a pôr na prática. Não é? Percebes o que eu quero dizer? Sim. Ou seja, não sei muito bem qual é o futuro disto, mas é o que tu dizes. As crianças só começam a ter uma formação artística mais concreta a partir dos 10 anos, ou seja, a partir do 5º ano. E acho que isto devia vir muito mais cedo. Não é? Nos países lá fora acontece muito mais cedo. E é com o intuito da mestria, não é? É o saber. Exatamente, não é com o intuito da exploração. Mas eu acho que isto é até transversal à escola e isto daria mais umas 3 horas de Estávamos aqui até segunda-feira. Daria mais 2 ou 3 horas de conversa, porque eu, de facto, já fiz esse trabalho com a minha enteada e vou fazer esse trabalho com a minha filha, que é, no fundo, ajudá-la a trazer ao de cima aquilo que ela tem cá dentro, portanto, fazer um trabalho quase que paralelo com a escola. Mas eu percebo a parte da escola, quer dizer, porque eles têm em sala 20 meninos, é impossível. Apesar, isto dava outra coisa. Tu não me ponhas a falar. Há métodos e há escolas que fazem uma abordagem ligeiramente diferente, mas não têm a pressão do tempo. Nem o objetivo não é atingir aquele grau de mestria na competência, o objetivo é explorar. Mas pronto, isso é outro tema, isto de facto dá para mangas. Ana, queria só que dissesses onde é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais e não só, não é? Ok, então,
eu neste momento ainda só estou a trabalhar online, até porque é desta forma que eu chego a todas as pessoas deste país e mais além. Portanto, as pessoas podem me encontrar no Instagram e no Facebook. Ia falar em inglês, under the name Rayananda Kaur, que é o meu nome de alma e é esse que eu aplico ao meu negócio. Vamos nos chamar assim. E pronto, tem estas formas de chegar até mim e de eventualmente ajudá-las a chegar mais fundo do seu subconsciente através da arte ou não. Olha, adorei ter-te aqui, aprendi imensas coisas contigo, nomeadamente eu também vou começar a fazer isso que tu sugeres, tirar um tempinho para voltar aos desenhos. Lembro-me de um dos meus melhores desenhos foi na aula de matemática, em vez de fazer o exercício como é que é, das funções trigonométricas, é assim? Pronto. Como é que se chama com duas incógnitas? Já me esqueci, ou três incógnitas, já me esqueci, não interessa. Deixa lá, não gastes a cabeça. As polivalentes. Ai, não, a sério, que vergonha que eu estou agora. Professora de matemática não vai ver isto. Pronto, então em vez de estar a estudar, estava a desenhar. E depois, em vez de ter os trabalhos de casa feitos, depois, tinha um desenho tão lindo, e agora está numa folha quadriculada. Essa é que era a preocupação, tinha o desenho na folha quadriculada em vez de ter feito os problemas da matemática. Pronto, então aqui a nossa sugestão de facto é que tirem um tempinho então para fazer esse exercício de busca do interior, porque de facto ajuda a acalmar a mente e ajuda a ver a realidade com outra perspectiva, desapaixonada. E aqui ficamos nós e até à próxima. Ana, um beijinho grande. Obrigada, Silva, também foi um gosto estar aqui contigo e partilhar o meu conhecimento contigo e com quem nos ouviu. E tudo de bom. E não podia deixar de dizer que a Ana tem estes trabalhos artísticos que, tal como eu costumo dizer, transformam o espaço, transformam a alma, porque decoração e arte é alquimia. Obrigada a todos por estarem aqui a assistir e até à próxima.